O sol da manhã de domingo pintava as ruas empoeiradas de São João do Cariri, com tons dourados quando Maria das Graças Silva ajustou o véu preto sobre os cabelos grisalhos e saiu de casa rumo à missa das 7. Aos 58 anos, Dona Graça, como era conhecida por todos no povoado, mantinha a mesma rotina há décadas: acordar às 5h30, preparar o café coado na hora, vestir o melhor vestido e caminhar os 400 metros até a igreja do Sagrado Coração. Suas sandálias de couro batiam no chão de terra, com o ritmo compassado de quem conhecia cada pedra do caminho. O ar matinal trazia o aroma familiar de lenha queimada das casas vizinhas, onde outras mulheres já preparavam o almoço dominical. Dona Graça respirou fundo, sentindo o peito apertar com a saudade que sempre a visitava nos domingos, lembrando-se de como Joaquim costumava acompanhá-la à missa até 3 anos atrás. A encruzilhada da Cruz das Almas se aproximava, marcada por uma cruz de madeira desbotada que os mais antigos diziam ter poderes de proteção. Foi ali que seus passos pararam abruptamente. No centro do cruzamento, um cesto de palha trançada chamou sua atenção. Dona Graça olhou ao redor, esperando ver alguém por perto, mas as ruas estavam desertas naquele horário matinal. Aproximou-se devagar, o coração disparando sem motivo aparente. Dentro do cesto, 2 mantas bordadas à mão com flores de mandacaru cobriam algo que se movia levemente. Com as mãos trêmulas, ela afastou delicadamente uma das mantas e quase perdeu o fôlego. 2 bebês gêmeos dormiam profundamente, suas respirações suaves e sincronizadas. Um menino e uma menina, pelos traços delicados que conseguia distinguir. O cheiro de alecrim e arruda ainda impregnava o ar ao redor do cesto, como se alguém tivesse passado por ali há poucos minutos. Dona Graça sentiu as lágrimas brotarem nos olhos enquanto observava aqueles rostinhos angelicais. O menino tinha uma pequena marca de nascença no ombro direito em formato de estrela, exatamente igual a que seu falecido marido Joaquim possuía. Os sinos da igreja começaram a badalar ao longe, lembrando-a de que a missa estava para começar. Mas como poderia simplesmente deixar 2 crianças abandonadas ali? Dona Graça olhou novamente ao redor, procurando por pistas, por qualquer pessoa que pudesse explicar aquela situação surreal. Suas mãos experientes, acostumadas a cuidar de tudo e todos no bairro, instintivamente verificaram se os bebês estavam aquecidos e bem. Uma nota pequena estava presa na lateral do cesto. Com dedos trêmulos, ela a desdobrou e leu: "Por favor, cuidem deles com amor. Não posso, mas sei que encontrarão uma família que os amará como merecem." A caligrafia era elegante, feminina, e a tinta ainda estava fresca. Dona Graça pegou o cesto com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade que acabara de assumir, mesmo sem tomar uma decisão consciente. Os bebês continuavam dormindo placidamente, como se soubessem que estavam seguros. Ela cancelou mentalmente a ida à missa e voltou para casa, o coração batendo forte com uma mistura de medo e esperança que não sentia há anos. Já em sua cozinha, preparou leite morno e conseguiu alimentar os pequenos quando acordaram. A menina tinha olhos grandes e curiosos, enquanto o menino parecia mais sereno, observando tudo ao redor com tranquilidade. Dona Graça não conseguia parar de sorrir, mesmo com todas as perguntas sem resposta martelando em sua mente. Vizinha Conceição apareceu na porta, como sempre fazia aos domingos para tomar café e comentar os acontecimentos da semana. Ao ver os bebês, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dona Graça rapidamente inventou uma história sobre serem filhos de uma prima distante que estava com complicações após o parto e precisava de ajuda temporária. A explicação pareceu satisfazer a curiosidade de Conceição, que imediatamente se ofereceu para ajudar com o que fosse necessário. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela vizinhança, e outras mulheres começaram a aparecer com roupinhas, fraldas e ofertas de auxílio. A solidariedade típica do interior se manifestou em sua forma mais pura. Naquela noite, Dona Graça mal conseguiu dormir. Os bebês alternavam entre momentos de sono tranquilo e períodos de choro, exigindo atenção constante. Ela, que não tinha experiência com crianças tão pequenas,
Aprendeu rapidamente a distinguir os diferentes tipos de choro e a atender às necessidades de um deles. Enquanto embalava os pequenos no escuro do quarto, Dona Graça sussurrou nomes carinhosos, como se já fossem seus netos de verdade. Ana Beatriz para a menina, que parecia tão delicada quanto uma boneca de porcelana, e João Pedro para o menino, em homenagem ao seu falecido marido. Os nomes saíram naturalmente de seus lábios, como se sempre soubesse como iria chamá-los. A primeira semana passou em um turbilhão de adaptações. Dona Graça precisou reorganizar completamente sua rotina, transformando seu quarto de costura em um quartinho improvisado para os bebês. Suas vizinhas continuaram oferecendo ajuda, trazendo mantimentos e se revezando para dar uma folga à nova cuidadora. Mas as perguntas começaram a surgir. Onde estava a mãe das crianças? Por quanto tempo Dona Graça iria cuidar delas? E se a família original viesse buscá-las? Cada pergunta era uma pedra no sapato, lembrando-a de que aquela situação era temporária, por mais que seu coração já estivesse completamente entregue àqueles dois pequenos seres. Durante a segunda semana, Ana Beatriz desenvolveu uma pequena irritação na pele que preocupou Dona Graça. A farmácia local não tinha o remédio específico e ela precisou viajar até a cidade vizinha para comprá-lo. Foi nessa viagem que encontrou Dona Eulália, a parteira mais respeitada da região, uma senhora de 80 anos que conhecia a história de praticamente todas as famílias do interior. Ao ver as mantas bordadas que embrulhavam os bebês, Dona Eulália ficou pensativa por alguns momentos. Então, com a voz baixa, contou que havia conhecido uma jovem grávida cerca de 1 ano atrás, que apareceu na região procurando um lugar discreto para ter seu bebê. A garota era elegante, bem vestida, mas muito reservada sobre sua origem e família. A revelação deixou Dona Graça ainda mais inquieta. Se a mãe biológica havia planejado cuidadosamente onde deixar os bebês, talvez voltasse para buscá-los. Ou talvez jamais voltasse. A incerteza era torturante, mas o amor que sentia crescer a cada dia pelos pequenos era mais forte que qualquer medo. Ana Beatriz começou a sorrir com mais frequência, especialmente quando ouvia a voz de Dona Graça cantando as cantigas de ninar que aprendera com sua própria mãe. João Pedro, por sua vez, mostrava-se um bebê mais observador, acompanhando com os olhinhos todos os movimentos ao seu redor, como se estivesse estudando seu novo mundo. As noites eram um momento mais especial. Depois que a vizinhança se recolhia e o silêncio tomava conta das ruas, Dona Graça sentava na cadeira de balanço que pertencera à sua mãe e embalava os bebês, um em cada braço. Era nesses momentos que sentia a presença de Joaquim mais forte, como se ele estivesse ali aprovando a decisão que ela estava tomando gradualmente em seu coração. A terceira semana trouxe novos desafios. João Pedro desenvolveu cólicas intensas que o faziam chorar durante horas, deixando Dona Graça desesperada e exausta. Foi Conceição quem sugeriu trocar o tipo de leite e a solução funcionou como mágica. O alívio de ver o pequeno finalmente tranquilo foi indescritível. Nesse período, Dona Graça começou a pensar seriamente em formalizar a situação. Não podia mais fingir que era algo temporário. Seu coração já havia feito a escolha, mesmo que sua mente ainda lutasse contra a realidade. Aquelas crianças precisavam de estabilidade, de documentos, de um futuro planejado. A conversa com Padre Miguel foi inevitável. O religioso, que conhecia Dona Graça desde sua juventude, ouviu atentamente toda a história. Sua reação foi de compreensão e apoio, oferecendo-se para ajudar com os trâmites legais necessários para regularizar a situação das crianças. Ele também prometeu conversar com o cartório local para facilitar o processo de registro. Foi nessa conversa que Dona Graça confessou pela primeira vez em voz alta o que seu coração já sabia. Ela queria adotar Ana Beatriz e João Pedro. Queria ser oficialmente a avó que eles mereciam, dar-lhes um lar estável e todo o amor que havia guardado durante anos de sonhos não realizados de ser mãe. O primeiro mês chegou ao fim com uma sensação de pertencimento que Dona Graça não experimentava há muito tempo. Sua casa, antes silenciosa e melancólica,
agora vibrava com a energia da vida nova. Os choros, as risadas, os momentos de descoberta constante das crianças trouxeram cor e propósito para seus dias. Ana Beatriz já tentava segurar objetos pequenos, enquanto João Pedro demonstrava uma força surpreendente ao tentar se virar na cama. Cada pequena conquista era celebrada como uma vitória pessoal por Dona Graça, que registrava mentalmente cada momento especial para nunca esquecer. As vizinhas comentavam como ela parecia mais jovem, mais animada. O sorriso voltara ao seu rosto de forma permanente e até sua postura havia mudado. Cuidar dos bebês havia despertado nela uma energia que pensava ter perdido para sempre. Mas no fundo, uma preocupação constante a acompanhava. E se um dia alguém viesse reclamar as crianças? E se a mãe biológica mudasse de ideia? Dona Graça tentava afastar esses pensamentos, focando no presente e no amor que crescia a cada dia. Mas a sombra da incerteza sempre estava lá, lembrando-a de que nem tudo na vida permanece como desejamos. O segundo mês trouxe novidades inesperadas. Padre Miguel conseguiu convencer o escrivão do cartório a iniciar o processo de registro das crianças, mesmo sem toda a documentação tradicional. O religioso usou sua influência e credibilidade para atestar a idoneidade moral de Dona Graça, argumentando que o bem-estar das crianças deveria ser a prioridade. Ana Beatriz e João Pedro começaram a demonstrar personalidades distintas com mais clareza. A menina era curiosa e agitada, sempre tentando alcançar objetos coloridos e sorrindo para qualquer pessoa que se aproximasse. O menino, mais reservado, observava tudo com atenção, mas sorria apenas para Dona Graça, como se reconhecesse nela sua figura de proteção principal. As despesas com as crianças começaram a pesar no orçamento apertado da aposentadoria. Fraldas, leite especial, remédios e roupas consumiam quase toda a renda mensal de Dona Graça. Ela voltou a costurar à noite, depois que os bebês dormiam, aceitando encomendas de vestidos para festas e concertos diversos. Suas mãos artríticas doíam mais que o normal com o trabalho extra, mas ela não reclamava. Cada ponto dado à máquina de costura era um investimento no futuro de Ana Beatriz e João Pedro. Conceição e outras vizinhas se ofereceram para ajudar financeiramente. Mas Dona Graça, orgulhosa como sempre, preferiu encontrar suas próprias soluções. Foi durante essa época de dificuldades financeiras que aconteceu algo inesperado. Um casal de turistas de Salvador, que estava passando alguns dias na região para conhecer o artesanato local, visitou a casa de Dona Graça, interessado em suas costuras. Ao conhecer a história dos bebês, ficaram profundamente tocados. Roberto e Carmen, o casal de Salvador, eram pessoas de boa situação financeira que nunca conseguiram ter filhos. Eles se ofereceram para ajudar com as despesas das crianças, não como caridade, mas como uma forma de participar indiretamente da criação de Ana Beatriz e João Pedro. Em troca, pediam apenas para receber fotos e cartas sobre o desenvolvimento dos pequenos. A proposta inicial deixou Dona Graça desconfiada. Não estava acostumada a receber ajuda de estranhos, e sua independência a fazia questionar as verdadeiras intenções do casal. Mas Roberto e Carmen mostraram-se genuinamente interessados no bem-estar das crianças, sem intenções ocultas de interferir na criação ou de reclamar qualquer direito sobre elas. Após muita reflexão e conversas com Padre Miguel, Dona Graça aceitou a ajuda. O alívio financeiro foi imediato e transformador. Agora podia comprar tudo que as crianças precisavam sem se preocupar tanto, e até conseguiu contratar uma jovem do bairro para ajudar com a limpeza da casa, liberando mais tempo para se dedicar aos bebês. A chegada do terceiro mês foi marcada por uma descoberta preocupante. João Pedro desenvolveu uma alergia severa ao leite comum, necessitando de fórmulas especiais que custavam 3 vezes mais que o produto normal. O diagnóstico veio após uma noite terrível em que o bebê chorou incessantemente, com a barriga inchada e sinais claros de desconforto. A corrida ao hospital da cidade vizinha foi desesperadora. Dona Graça, carregando os 2 bebês sozinha, enfrentou horas de espera até conseguir atendimento. O médico explicou que alergias alimentares em bebês eram mais comuns do que se imaginava,
mas requeriam cuidados especiais com a alimentação. O custo das fórmulas especiais assustou Dona Graça, mesmo com a ajuda de Roberto e Carmen. Foi então que a rede de solidariedade feminina da região se manifestou de forma surpreendente. Mães de cidades vizinhas, ao saberem da situação através do boca a boca, começaram a doar fórmulas que sobraram de seus próprios filhos. A farmacêutica da cidade, Dona Rosa, organizou uma espécie de banco de doações de produtos infantis. Outras mães contribuíam com o que podiam, criando uma corrente de apoio que se estendia muito além dos limites de São João do Cariri. A solidariedade humana se manifestava em sua forma mais pura e espontânea. Ana Beatriz, felizmente, não apresentou a mesma alergia e continuava se desenvolvendo normalmente. Aos 3 meses, já tentava rolar na cama e seus sorrisos se tornaram mais frequentes e expressivos. Ela reconhecia claramente a voz de Dona Graça e se acalmava imediatamente quando a ouvia cantando. João Pedro, após a mudança na alimentação, também voltou a se desenvolver bem. Sua personalidade mais reservada se mantinha, mas ele demonstrava uma inteligência precoce, acompanhando movimentos com os olhos e reagindo a estímulos sonoros com mais atenção que a maioria dos bebês de sua idade. As noites continuavam sendo especiais para Dona Graça. Era o momento em que sentia mais profundamente a responsabilidade e o amor que havia assumido. Sentada na cadeira de balanço, com os bebês adormecidos em seus braços, ela planejava o futuro deles. Sonhava com os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Vizinha Conceição costumava dizer que Dona Graça havia renascido depois da chegada das crianças. Seu semblante estava mais jovem, seus movimentos mais ágeis, e até mesmo suas dores artríticas pareciam incomodar menos. O propósito de cuidar de Ana Beatriz e João Pedro havia dado nova energia à sua vida. O processo de registro no cartório avançava lentamente, mas com progresso constante. Padre Miguel continuava intermediando as conversas burocráticas, usando sua influência para acelerar os trâmites. A história inventada sobre a prima distante estava sendo aceita pelas autoridades, especialmente com o testemunho de várias pessoas da comunidade. Mas Dona Graça sabia que cedo ou tarde precisaria enfrentar questões mais complexas. O que aconteceria quando as crianças crescessem e fizessem perguntas sobre seus verdadeiros pais? Como explicaria a situação sem mentir, mas também sem traumatizá-las? Essas reflexões a acompanhavam nos momentos de silêncio. Por enquanto, decidiu viver um dia de cada vez, aproveitando cada momento especial com Ana Beatriz e João Pedro. O amor que sentia por eles havia se tornado o centro de sua existência, dando significado renovado aos seus dias e esperança para o futuro que construiriam juntos. O 4º mês chegou com uma sensação de estabilidade que Dona Graça não experimentava há muito tempo. Ana Beatriz e João Pedro já faziam parte integral de sua rotina e de sua identidade como cuidadora. As vizinhas pararam de fazer perguntas sobre quando a prima viria buscar as crianças, aceitando naturalmente que elas ficariam permanentemente. A primeira palavra de Ana Beatriz não foi mamã, como esperado, mas sim vovó, pronunciada de forma clara em uma manhã ensolarada, enquanto Dona Graça preparava a mamadeira. O impacto emocional foi imenso. A pequena havia instintivamente compreendido o papel que Dona Graça representava em sua vida, confirmando o vínculo profundo que se estabelecera entre elas. João Pedro, embora ainda não falasse, demonstrava sua ligação com Dona Graça de outras formas. Acalmava-se imediatamente ao ouvir sua voz. Estendia os bracinhos quando a via se aproximar e chorava quando ela saía de seu campo de visão por muito tempo. A conexão entre eles era visível e tocante para todos que os observavam. O sistema de apoio comunitário continuava forte. A professora da escola local, Dona Marisa, já havia se oferecido para alfabetizar as crianças quando chegasse a hora, prometendo dar atenção especial ao desenvolvimento educacional delas. O farmacêutico mantinha desconto permanente nos medicamentos infantis e até o dono do mercadinho começou a separar os melhores produtos para os bebês. Roberto e Carmen mantinham contato regular através de cartas e fotos.
Eles haviam se tornado verdadeiros padrinhos à distância, enviando não apenas apoio financeiro, mas também presentes carinhosos e palavras de incentivo. A relação se desenvolveu de forma natural e respeitosa, sem qualquer interferência na autonomia de Dona Graça como cuidadora principal. Foi durante este período que chegaram as primeiras notícias preocupantes. Comentários vagos sobre assistentes sociais investigando casos de adoção irregular na região começaram a circular pelos bares e praças. Ninguém sabia detalhes específicos, mas a simples possibilidade de uma investigação oficial deixou Dona Graça em estado de alerta constante. As noites de sono tranquilo se tornaram raras. Dona Graça passava horas acordada, imaginando cenários onde alguém poderia questionar sua custódia das crianças. Sem documentação oficial completa, sua situação era vulnerável, dependendo apenas da boa vontade das autoridades locais e do testemunho da comunidade. Padre Miguel tentou tranquilizá-la, explicando que investigações desse tipo geralmente focavam em casos de tráfico de crianças ou adoções ilegais com fins lucrativos. A situação de Dona Graça era claramente diferente, movida por amor e necessidade genuína das crianças, com o apoio total da comunidade local. Mesmo assim, ela decidiu acelerar os processos legais. Procurou informações sobre como oficializar a guarda das crianças, descobrindo que precisaria de um advogado para navegar pela burocracia complexa do sistema judiciário brasileiro. Os custos de uma representação legal pareciam proibitivos para seu orçamento apertado. A solução veio de forma inesperada. Letícia Santos, uma jovem advogada recém-formada que havia voltado para a região após estudar na capital, soube da história através dos comentários locais. Motivada pelo aspecto humano do caso e interessada em construir uma reputação profissional baseada em causas sociais, ela se ofereceu para representar Dona Graça gratuitamente. O primeiro encontro entre elas foi revelador. Letícia ficou genuinamente emocionada ao conhecer Ana Beatriz e João Pedro, vendo como eles se desenvolviam bem sob os cuidados amorosos de Dona Graça. A advogada explicou os passos necessários para regularizar a situação legalmente, oferecendo esperança real de uma solução definitiva. O processo seria complexo e demorado, mas Letícia estava confiante de que conseguiriam a guarda legal das crianças. O apoio da comunidade, o testemunho do padre, os cuidados médicos documentados e o desenvolvimento saudável dos bebês eram evidências sólidas a favor de Dona Graça. Enquanto os aspectos legais se desenrolavam, a vida cotidiana continuava cheia de pequenas alegrias. Ana Beatriz começou a sentar sem apoio, demonstrando o equilíbrio e a coordenação típicos de um desenvolvimento normal. João Pedro, por sua vez, mostrava sinais de que logo começaria a engatinhar, observando atentamente os movimentos ao seu redor. As tardes na varanda se tornaram um ritual especial. Dona Graça sentava com os bebês no colo, observando o movimento da rua e conversando com os vizinhos que passavam. Ana Beatriz gargalhava quando via crianças maiores brincando, enquanto João Pedro permanecia sério, mas claramente interessado nos sons e cores ao seu redor. A transformação física da casa também era notável. O que antes era um lar silencioso de uma viúva solitária, agora fervilhava com a energia da vida nova. Brinquedos coloridos espalhados pelo chão, fraldas secando no varal, o som constante de risos e balbucios infantis haviam mudado completamente a atmosfera do ambiente. Dona Graça sentia-se mais útil e realizada do que em qualquer outro momento de sua vida adulta. A responsabilidade de cuidar de duas crianças pequenas, longe de ser um fardo, havia se tornado sua maior fonte de alegria e propósito. Cada manhã trazia novos desafios e descobertas que preenchiam seus dias com significado. O 5º mês trouxe desenvolvimentos emocionantes no crescimento das crianças, mas também a primeira grande reviravolta que testaria toda a estrutura que Dona Graça havia construído ao redor de sua nova família. Ana Beatriz pronunciou sua segunda palavra, João, referindo-se claramente ao irmão gêmeo. A conexão entre os dois bebês era extraordinária de se observar. Eles se procuravam com os olhos quando estavam separados, e Ana Beatriz chorava quando João Pedro era levado para outro cômodo.
Era como se mantivessem uma comunicação silenciosa e profunda. João Pedro, embora ainda não falasse, desenvolveu uma forma própria de se comunicar. Seus gestos eram expressivos e direcionados, especialmente quando queria algo específico ou quando se sentia desconfortável. Dona Graça aprendeu a interpretar cada movimento, cada expressão facial, criando uma linguagem particular entre eles. O desenvolvimento motor de ambos impressionava até mesmo Dona Eulália, a parteira experiente que acompanhava o progresso das crianças. Ana Beatriz já conseguia ficar de pé apoiada em móveis, enquanto João Pedro engatinhava com agilidade surpreendente pela casa. A energia dos dois mantinha Dona Graça em movimento constante. Foi em uma manhã de quinta-feira, enquanto pendurava fraldas no varal, que Dona Graça notou uma mulher elegante, parada em frente ao portão de sua casa. A estranha observava a casa com atenção, carregando uma bolsa cara e vestindo roupas que claramente não eram da região. Seu coração disparou com um pressentimento que não conseguiu explicar. A mulher, aparentando cerca de 30 anos, aproximou-se lentamente do portão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante e seus olhos demonstravam uma mistura de nervosismo e determinação. Ela segurava algo nas mãos, papéis ou fotografias que Dona Graça não conseguia distinguir à distância. "Com licença", disse a mulher com voz suave, mas firme. "Meu nome é Carolina Mendes. Estou procurando informações sobre 2 bebês gêmeos que podem estar sendo cuidados nesta região." Suas palavras caíram como pedras no estômago de Dona Graça, que sentiu o mundo girar ao seu redor. Carolina mostrou fotografias de ultrassom, claramente de gêmeos, e uma aliança de casamento que segurava entre os dedos trêmulos. "Eles são meus filhos", continuou com a voz embargada. "Tive que entregá-los para adoção há alguns meses, mas nunca assinei os papéis definitivos. Minha família, a situação era complicada." Dona Graça segurou firme na cerca do quintal, sentindo as pernas fraquejarem. Este era o momento que sempre temera, mas pelo qual nunca conseguira se preparar adequadamente. A mãe biológica havia voltado, e agora ela teria que enfrentar a possibilidade de perder Ana Beatriz e João Pedro. "Posso vê-los?" perguntou Carolina, com os olhos cheios de lágrimas. "Só quero ter certeza de que estão bem cuidados. Não vim para causar problemas, apenas preciso saber que tomei a decisão certa." Sua sinceridade era palpável, mas isso não diminuía o terror que Dona Graça sentia crescer em seu peito. Com as mãos tremendo, Dona Graça abriu o portão e convidou Carolina para entrar. Ana Beatriz estava brincando no chão da sala com blocos coloridos, enquanto João Pedro dormia no berço improvisado. Ao ver as crianças, Carolina deixou escapar um soluço abafado, cobrindo a boca com as mãos. "Eles estão lindos", sussurrou, aproximando-se devagar de Ana Beatriz, que a olhou com curiosidade. "E parecem saudáveis e felizes." Carolina se ajoelhou no chão, estendendo a mão para a menina, que inicialmente se mostrou tímida, mas depois aceitou o contato. Dona Graça observava a cena com o coração partido. A conexão entre Carolina e as crianças era inegável. Havia algo nos gestos, na forma como ela os olhava, que confirmava sua maternidade biológica. Mas, ao mesmo tempo, via como Ana Beatriz logo procurou seu colo, demonstrando onde se sentia mais segura. "Conte-me como tem sido", pediu Carolina, sentando-se no sofá enquanto segurava Ana Beatriz no colo. "Quero saber tudo. Como comem, como dormem, se já falam alguma coisa." Sua sede de informações era compreensível, mas cada pergunta era como uma faca no coração de Dona Graça. Durante uma hora, Dona Graça narrou os últimos 5 meses. As primeiras noites sem dormir, as descobertas sobre a alergia de João Pedro, as primeiras palavras de Ana Beatriz, cada marco do desenvolvimento das crianças. Carolina ouvia com atenção total, sorrindo e chorando alternadamente. "Eu sabia que tinha feito a escolha certa ao deixá-los na encruzilhada da Cruz das Almas", disse Carolina finalmente. "Minha avó sempre dizia que aquele lugar tinha poderes especiais, que conectava pessoas que precisavam umas das outras. Eu rezei para que eles encontrassem alguém como a senhora." A conversa foi interrompida quando João Pedro acordou e começou a chorar. Instintivamente, Dona Graça se levantou para atendê-lo,
Mas Carolina pediu para pegá-lo no colo. O menino se acalmou rapidamente, como se reconhecesse algo familiar nela, mas seus olhos procuraram Dona Graça por segurança. "Por que voltou agora?" perguntou Dona Graça, finalmente encontrando coragem para fazer a pergunta que mais temia. "O que mudou?" A resposta de Carolina seria crucial para definir o futuro de todos eles. Carolina suspirou profundamente antes de responder. "Minha família descobriu onde eu havia deixado as crianças. Eles querem os netos de volta, não por amor, mas por orgulho familiar. Estão me pressionando para recuperá-los e levá-los para Salvador, onde seriam criados por babás e governantas." Sua voz carregava frustração e tristeza. "Mas eu não quero isso para eles", continuou, olhando alternadamente para Ana Beatriz e João Pedro. "Vim aqui para ver com meus próprios olhos se estão bem cuidados, se são amados de verdade. E posso ver que são. A senhora os ama como se fossem seus próprios netos." Dona Graça sentiu um misto de alívio e confusão. Carolina não parecia querer levar as crianças imediatamente, mas sua presença ainda representava uma ameaça à estabilidade que havia sido construída. "O que a senhora quer de mim?" perguntou diretamente. "Quero encontrar uma solução que seja melhor para todos", respondeu Carolina. "Especialmente para Ana Beatriz e João Pedro. Eles precisam de amor, estabilidade e oportunidades. Talvez possamos pensar em algo que não envolva separar uma família que claramente se ama." A conversa se estendeu pela tarde toda. Carolina contou sua história: uma gravidez não planejada, pressão familiar intensa, um relacionamento que não deu certo, a decisão difícil de entregar os bebês, esperando que encontrassem uma família melhor. Dona Graça, por sua vez, compartilhou seus próprios medos e esperanças. Quando Carolina finalmente se despediu, prometendo voltar em alguns dias para continuarem conversando, Dona Graça ficou com a sensação de que sua vida havia mudado irrevogavelmente mais uma vez. Mas desta vez, talvez a mudança pudesse ser positiva para todos os envolvidos. Naquela noite, enquanto colocava Ana Beatriz e João Pedro para dormir, Dona Graça refletiu sobre a complexidade da situação. Carolina parecia ser uma pessoa genuinamente preocupada com o bem-estar das crianças, não uma mãe tentando recuperar filhos por egoísmo. Talvez houvesse espaço para uma solução criativa que beneficiasse a todos. Os bebês dormiram tranquilamente, inconscientes da tempestade emocional que se desenrolava ao seu redor. Para eles, Dona Graça continuava sendo a figura de segurança e amor que conheciam. E era exatamente isso que ela pretendia continuar sendo, independentemente dos desafios que viriam pela frente. O 6º mês começou com Dona Graça em estado de ansiedade constante, aguardando o retorno de Carolina. Cada ruído na rua a fazia olhar pela janela, cada visita inesperada acelerava seu coração. Ana Beatriz e João Pedro, sensíveis às emoções da cuidadora, também pareciam mais agitados que o normal. Carolina voltou 3 dias depois, desta vez acompanhada de uma senhora elegante de aproximadamente 70 anos. A mulher mais velha observava tudo com olhos calculistas, claramente avaliando a situação com critérios diferentes dos da filha. Sua postura e roupas caras indicavam pertencer a uma família de posses consideráveis. "Esta é minha mãe, Dona Helena Cavalcante", apresentou Carolina, com certa tensão na voz. Ela insistiu em vir conhecer a situação pessoalmente. A matriarca cumprimentou Dona Graça com educação formal, mas seus olhos examinavam cada detalhe da casa simples com uma expressão que era difícil de interpretar. Ana Beatriz, que havia se mostrado curiosa com Carolina na visita anterior, demonstrou maior timidez diante da avó. João Pedro, por sua vez, começou a chorar quando Dona Helena tentou pegá-lo no colo, acalmando-se apenas quando retornou aos braços de Dona Graça. A reação das crianças foi notada por todos os presentes. "As crianças estão visivelmente bem cuidadas", admitiu Dona Helena, após observar por alguns minutos. "Mas uma casa simples como esta pode oferecer as oportunidades que meus netos merecem? Educação de qualidade, assistência médica adequada, preparação para um futuro próspero?" Dona Graça sentiu o sangue ferver com a pergunta implicitamente ofensiva, mas controlou-se para não criar um conflito que poderia prejudicar sua posição. "Eles têm amor, estabilidade
e uma comunidade inteira que os apoia, respondeu com dignidade. Nem tudo na vida se compra com dinheiro. Carolina interviu antes que a tensão escalasse. Mãe, foi exatamente por isso que não queria trazer a senhora. Não vim aqui para julgar nem para criar problemas. Vim para encontrar uma solução que seja melhor para todos, especialmente para Ana Beatriz e João Pedro. A discussão que se seguiu revelou a complexidade da situação familiar. Dona Helena havia perdido o filho homem em um acidente anos atrás e via nos netos gêmeos a oportunidade de dar continuidade ao nome da família Cavalcante. Carolina, por sua vez, sentia-se pressionada entre as expectativas maternas e seu próprio instinto de proteção às crianças. Se trouxermos as crianças para Salvador, explicou Dona Helena, elas terão as melhores escolas, cursos de idiomas, viagens internacionais, preparação universitária completa. Poderão escolher qualquer carreira que desejarem, sem limitações financeiras. Dona Graça ouviu em silêncio, reconhecendo que havia verdade nas palavras da matriarca. Suas possibilidades financeiras eram limitadas e talvez não pudesse oferecer todas as oportunidades que uma família rica poderia proporcionar. Mas havia algo que o dinheiro não comprava, e ela sabia que as crianças sentiam essa diferença. E o amor? Perguntou finalmente. As crianças serão criadas por vocês mesmas ou por empregados. Quem vai consolá-las quando chorarem à noite? Quem vai comemorar cada pequena conquista do dia a dia? Suas perguntas tocaram em pontos sensíveis, especialmente para Carolina. A filha da matriarca havia crescido sendo cuidada principalmente por babás e governantas, enquanto os pais se dedicavam aos negócios da família. Ela conhecia por experiência própria a diferença entre cuidado profissional e amor genuíno, e essa consciência a fazia questionar se queria o mesmo futuro para seus filhos. João Pedro, que havia ficado no berço durante a conversa, começou a chorar pedindo atenção. Instintivamente, tanto Dona Graça quanto Carolina se moveram para atendê-lo, mas foi para os braços da cuidadora que ele se dirigiu, procurando conforto. O gesto simples falou mais alto que qualquer argumento. Eles a veem como a avó deles, observou Carolina com a voz embargada. É evidente que criaram vínculos profundos. Seria cruel separar uma família que se formou naturalmente. Dona Helena franziu o senho, claramente desconfortável com a direção da conversa. A matriarca tentou uma abordagem diferente. E se oferecêssemos uma pensão generosa para que as crianças fossem criadas aqui, com visitas regulares nossa? Assim elas teriam tanto o amor quanto as oportunidades financeiras. A sugestão pegou todos de surpresa, incluindo Carolina. Dona Graça considerou a proposta cuidadosamente. Por um lado, resolveria muitas questões práticas e garantiria a estabilidade financeira para as crianças. Por outro, significaria aceitar uma dependência externa e potenciais interferências futuras na criação de Ana Beatriz e João Pedro. Precisaria de garantias legais, disse finalmente. Se vou aceitar a responsabilidade de criar essas crianças, preciso ter certeza de que ninguém vai chegar no futuro e mudará as regras do jogo. Sua experiência com a burocracia havia lhe ensinado a importância de formalizar acordos. Carolina apoiou imediatamente a exigência. Minha mãe tem advogados competentes que podem elaborar um documento protegendo os direitos de todos. O importante é garantir que as crianças cresçam em um ambiente amoroso e estável. Dona Helena, embora visivelmente relutante em ceder controle total, começou a perceber que forçar uma mudança radical na vida das crianças poderia ser mais prejudicial que benéfico. Ana Beatriz e João Pedro estavam claramente adaptados ao ambiente e à cuidadora, e separá-los seria traumático. Vou considerar a proposta, disse a matriarca finalmente, mas quero participar da vida dos meus netos. Visitas regulares, participação em decisões importantes sobre educação e saúde, e a garantia de que eles conhecerão sua herança familiar. A negociação se estendeu por horas, com cada detalhe sendo discutido cuidadosamente. Carolina mostrou-se uma mediadora eficaz, equilibrando as demandas da mãe com as preocupações de Dona Graça. Gradualmente, um acordo começou a tomar forma. O arranjo proposto incluía uma pensão mensal substancial para as despesas das crianças,
cobertura total de saúde e educação, visitas mensais da família Cavalcante e participação de Dona Graça em todas as decisões importantes. Em troca, ela teria a guarda legal e a responsabilidade diária pela criação dos gêmeos. Ana Beatriz, inconsciente das negociações que definiriam seu futuro, brincava alegremente no chão com seus brinquedos, ocasionalmente oferecendo um para cada adulto presente, como se quisesse incluir todos na brincadeira. Sua inocência contrastava com a complexidade das decisões sendo tomadas ao seu redor. Quando as visitantes finalmente se despediram, concordaram em formalizar o acordo através de advogados dentro de uma semana. Dona Graça ficou exausta emocionalmente, mas também esperançosa. Talvez houvesse encontrado uma solução que preservaria a família que havia se formado, ao mesmo tempo em que garantiria o melhor futuro possível para as crianças. Naquela noite, enquanto colocava Ana Beatriz e João Pedro para dormir, Dona Graça sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em meses, parecia haver uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de manter sua família unida enquanto oferecia às crianças todas as oportunidades que mereciam. A semana seguinte passou rapidamente, cheia de consultas com doutora Letícia Santos, para revisar os termos do acordo proposto pela família Cavalcante. A jovem advogada estava impressionada com a generosidade da proposta, mas também cautelosa quanto aos detalhes legais que poderiam complicar a situação no futuro. O documento está bem elaborado, explicou Letícia durante uma de suas visitas. Eles estão oferecendo uma pensão substancial, cobertura médica completa, educação privada quando necessário, e até mesmo um fundo universitário para ambas as crianças. É mais generoso do que eu esperava. Ana Beatriz havia começado a dar seus primeiros passos, apoiada em móveis, demonstrando equilíbrio e coordenação surpreendentes para sua idade. João Pedro, não querendo ficar para trás, também tentava se levantar, embora ainda preferisse engatinhar para se locomover pela casa. O desenvolvimento de ambos continuava impressionando todos ao redor. O dia da assinatura do acordo chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa. Carolina veio acompanhada de Dona Helena e do advogado da família, Dr. Roberto Mendonça, um homem experiente que havia redigido centenas de contratos similares ao longo de sua carreira. A cerimônia de assinatura aconteceu na sala de Dona Graça, transformada para a ocasião com a mesa de jantar, servindo como mesa de reuniões. Padre Miguel estava presente como testemunha moral, assim como doutora Letícia, representando os interesses de Dona Graça e das crianças. Cada cláusula foi revisada cuidadosamente. O acordo estabelecia que Dona Graça teria a guarda legal completa de Ana Beatriz e João Pedro, com responsabilidade total por suas decisões cotidianas. A família Cavalcante contribuiria financeiramente e teria direito a visitas mensais e participação em decisões importantes sobre educação e saúde. Há uma cláusula especial que quero destacar, disse Dr. Mendonça, apontando para um parágrafo específico. Se em qualquer momento as crianças expressarem desejo de conhecer melhor sua família biológica ou passar temporadas em Salvador, isso será facilitado sem questionamento. Dona Graça assinou cada página com mãos ligeiramente trêmulas, consciente de que estava formalizando um arranjo que mudaria fundamentalmente a vida de todos os envolvidos. Carolina também assinou, assim como Dona Helena, embora a matriarca claramente ainda tivesse reservas sobre deixar os netos sob cuidados de terceiros. Com os documentos assinados e testemunhados, houve um momento de silêncio solene. Ana Beatriz escolheu exatamente esse momento para dar seus primeiros passos completamente independentes, caminhando da cadeira até o sofá sem apoio algum. O timing foi perfeito, como se ela estivesse celebrando o novo capítulo que estava começando. João Pedro, vendo a irmã caminhar, também tentou se levantar sozinho, conseguindo ficar de pé por alguns segundos antes de sentar novamente. Seu progresso motor continuava impressionando, e todos riram da determinação que demonstrava em cada tentativa. Eles serão crianças especiais, observou Carolina, observando os filhos com orgulho misturado à melancolia. Tem a determinação da família Cavalcante,
e a bondade que aprenderam aqui. Será uma combinação poderosa. Dona Helena, que havia se mantido reservada durante todo o processo, finalmente se aproximou de Ana Beatriz e conseguiu que a menina aceitasse seu colo sem resistência. "Você cuidará bem dos meus netos", disse para Dona Graça, e pela primeira vez sua voz carregava calor genuíno em vez de formalidade. A primeira visita oficial da família aconteceu no mês seguinte, estabelecendo o padrão que seria seguido dali em diante. Carolina chegou no sábado de manhã, trazendo presentes cuidadosamente escolhidos e ansiosa para passar tempo de qualidade com as crianças. Ana Beatriz, agora caminhando com mais confiança, correu para Carolina assim que a viu, demonstrando que havia mantido a conexão emocional com a mãe biológica. João Pedro foi mais cauteloso, mas permitiu que Carolina o pegasse no colo e brincasse com ele durante a tarde. A dinâmica estabelecida funcionou melhor do que qualquer um havia previsto. As crianças tinham a estabilidade do lar com Dona Graça e o enriquecimento das visitas regulares de Carolina. Não havia confusão sobre papéis. Dona Graça era claramente a figura materna do dia a dia, enquanto Carolina era uma presença especial e carinhosa que aparecia mensalmente. Dona Helena também passou a visitar regularmente, embora com menos frequência. Sua relação com as crianças se desenvolveu gradualmente, baseada mais em respeito mútuo do que em afeto imediato. Ana Beatriz mostrava curiosidade pela avó elegante, enquanto João Pedro mantinha uma distância respeitosa, mas educada. O impacto financeiro do acordo foi transformador para Dona Graça. Pela primeira vez em anos, não precisava se preocupar com despesas básicas. Podia comprar tudo o que as crianças precisavam, melhorar a alimentação da família e até mesmo fazer pequenas reformas na casa para torná-la mais adequada às necessidades dos pequenos. O quarto das crianças foi completamente reformado, com berços novos, um guarda-roupa espaçoso, tapetes coloridos e brinquedos educativos apropriados para cada idade. A transformação física do espaço refletia a estabilidade emocional e financeira que havia sido alcançada. Ana Beatriz desenvolveu uma personalidade ainda mais extrovertida, sempre pronta para sorrir e interagir com qualquer pessoa que se aproximasse. Suas primeiras palavras se multiplicaram rapidamente. Além de vovó e João, ela logo aprendeu mamã, referindo-se a Carolina, água, não e várias outras palavras básicas. João Pedro, mantendo sua personalidade mais reservada, também começou a vocalizar mais. Embora ainda não falasse palavras claras, seus balbucios eram expressivos e direcionados, especialmente quando queria algo específico ou quando se sentia desconfortável com alguma situação. A rotina estabelecida incluía caminhadas matinais no carrinho duplo que Carolina havia presenteado, visitas regulares ao pediatra em uma clínica particular de qualidade e atividades estimulantes apropriadas para o desenvolvimento infantil. As crianças floresciam com a atenção constante e os cuidados especializados. O relacionamento entre Dona Graça e Carolina também evoluiu positivamente. Inicialmente formal e cauteloso, gradualmente se transformou em uma parceria genuína focada no bem-estar das crianças. Elas conversavam regularmente por telefone entre as visitas, compartilhando marcos do desenvolvimento e coordenando cuidados. Carolina começou a passar fins de semana inteiros na cidade, hospedando-se em uma pousada local e dedicando tempo integral às crianças. Durante essas visitas estendidas, ela assumia algumas responsabilidades de cuidado, permitindo que Dona Graça descansasse ou cuidasse de outros afazeres. A comunidade local aceitou naturalmente a nova dinâmica familiar. Carolina foi bem recebida pelos vizinhos, que apreciavam sua genuína preocupação com as crianças e seu respeito pela posição de Dona Graça como cuidadora principal. Não havia julgamentos ou fofocas, apenas apoio contínuo à família expandida. O 8º mês trouxe desenvolvimentos emocionantes e novos desafios. Ana Beatriz começou a formar frases simples, combinando 2 palavras para expressar desejos como água, vovó ou João, aqui. Sua habilidade de comunicação se desenvolvia rapidamente, impressionando até mesmo o pediatra durante as consultas mensais.
João Pedro finalmente começou a andar, dando seus primeiros passos independentes em um domingo de manhã, enquanto Carolina estava visitando. O momento foi emocionante para todos os presentes, e Carolina tirou dezenas de fotos para compartilhar com Dona Helena e preservar a memória especial. A primeira grande complicação surgiu quando Ana Beatriz desenvolveu uma infecção respiratória que requereu hospitalização por 2 dias. Dona Graça ficou desesperada, passando noites em claro no hospital, enquanto Carolina cancelou todos os compromissos em Salvador para estar presente durante a crise. A experiência fortaleceu ainda mais a parceria entre as duas mulheres. Elas se revezaram nos cuidados hospitalares, apoiaram-se mutuamente durante os momentos de maior ansiedade e trabalharam juntas para garantir que Ana Beatriz recebesse o melhor tratamento possível. João Pedro, sentindo falta da irmã, ficou particularmente grudado em Dona Graça durante a ausência. A recuperação completa de Ana Beatriz levou 2 semanas, durante as quais ela recebeu atenção redobrada de todas as figuras importantes em sua vida. A experiência serviu como um lembrete de como a saúde das crianças era frágil e preciosa, fortalecendo a determinação de todos em protegê-las e cuidá-las da melhor forma possível. Durante o período de recuperação, Carolina tomou uma decisão importante que mudaria ainda mais a dinâmica familiar. Ela anunciou que estava considerando se mudar para uma cidade próxima, onde poderia estar mais presente na vida das crianças sem interferir na rotina estabelecida com Dona Graça. "Quero fazer parte do dia a dia deles", explicou Carolina durante uma de suas conversas noturnas com Dona Graça, enquanto as crianças dormiam. "Não quero ser apenas a visita mensal especial. Quero estar disponível quando precisarem. Quero participar mais ativamente do crescimento deles." A proposta inicialmente preocupou Dona Graça, que temia mudanças na dinâmica que estava funcionando tão bem. Mas Carolina rapidamente esclareceu que não pretendia assumir o papel de cuidadora primária. Ela queria complementar, não substituir, o trabalho que Dona Graça estava fazendo. "Podemos ser uma família estendida de verdade", sugeriu Carolina. "Você continuaria sendo a avó principal, a figura central da vida deles. Eu seria como uma tia próxima, sempre disponível, mas respeitando completamente sua autoridade e seu papel especial." A ideia ganhou força quando Carolina encontrou uma oportunidade profissional perfeita. Uma empresa de consultoria em sustentabilidade estava abrindo um escritório regional na cidade vizinha, a apenas 40 minutos de São João do Cariri. O trabalho permitiria flexibilidade de horários e viagens limitadas. Dona Helena inicialmente resistiu à ideia da filha se afastar dos negócios familiares em Salvador, mas gradualmente compreendeu que Carolina nunca havia sido verdadeiramente feliz no ambiente corporativo tradicional. A oportunidade de trabalhar com sustentabilidade, algo que sempre a interessou, combinada com a proximidade dos filhos, poderia ser a solução ideal. O 9º mês foi marcado por preparativos para a mudança de Carolina e continuados avanços no desenvolvimento das crianças. Ana Beatriz começou a mostrar preferências claras por certas atividades, demonstrando uma personalidade cada vez mais definida e independente. João Pedro desenvolveu uma fascinação particular por livros com figuras coloridas, passando longos períodos lendo silenciosamente, virando páginas com cuidado e apontando para imagens que chamavam sua atenção. Sua natureza contemplativa contrastava beautifully com a energia extrovertida da irmã. A primeira visita de Carolina à sua nova casa coincidiu com uma descoberta emocionante. Ana Beatriz havia aprendido a dizer mamãe, referindo-se a Dona Graça, mantendo mamã para Carolina. A distinção natural demonstrava como ela havia internalizado os diferentes papéis das duas figuras maternas em sua vida. João Pedro, não querendo ficar para trás, também expandiu seu vocabulário, começando a dizer vovó claramente e tentando imitar outras palavras que ouvia frequentemente. Sua primeira palavra completa depois de vovó foi Ana, demonstrando a conexão profunda que mantinha com a irmã gêmea. A mudança oficial de Carolina aconteceu no início do 10º mês, marcando uma nova fase na evolução da família. Sua presença mais frequente
permitiu uma divisão natural de responsabilidades. Dona Graça mantinha a rotina diária básica, enquanto Carolina contribuía com atividades educacionais e recreativas específicas. Os fins de semana se tornaram especialmente ricos, com Carolina organizando passeios educativos, Carolina Reading Sessions e projetos criativos apropriados para a idade das crianças. Ana Beatriz e João Pedro começaram a associar sua chegada com atividades divertidas e diferentes, criando expectativa positiva em torno de suas visitas. A transformação na dinâmica familiar foi notável. O que havia começado como uma situação de crise, bebês abandonados e uma mulher solitária, havia evoluído para uma rede de apoio rica e multifacetada que beneficiava a todos os envolvidos. Dona Helena também se adaptou à nova realidade, passando a visitar mensalmente, não apenas para ver os netos, mas também para apoiar o arranjo familiar que havia se estabelecido. Sua relação com Dona Graça evoluiu de formalidade cautelosa para respeito genuíno e até mesmo uma amizade emergente. O 10º e último período desta jornada extraordinária chegou com uma sensação de completude e harmonia que ninguém havia antecipado no início. Ana Beatriz, agora com mais de 1 ano, caminhava com confiança e começava a correr, demonstrando coordenação motora excelente e uma personalidade aventureira que mantinha todos em alerta constante. João Pedro havia se tornado um caminhador cuidadoso e deliberado, preferindo explorar seu ambiente com atenção aos detalhes rather than rushing around. Sua natureza contemplativa se mantinha, mas ele também demonstrava momentos de alegria intensa, especialmente durante brincadeiras com a irmã. A primeira grande celebração da família estendida foi o primeiro aniversário dos gêmeos, comemorado com uma festa que reuniu toda a comunidade local, a família Cavalcante, Roberto e Carmen de Salvador e várias outras pessoas que haviam se tornado importantes na vida das crianças ao longo do ano. A festa aconteceu no quintal da casa de Dona Graça, decorado com flores do mandacaru, as mesmas que haviam bordado as mantas onde os bebês foram encontrados. O simbolismo não passou despercebido pelos adultos presentes. Carolina havia insistido em incluir essas flores como uma forma de honrar a jornada extraordinária que havia levado todos até aquele momento. Ana Beatriz, vestindo um vestido amarelo brilhante que Dona Graça havia costurado especialmente para a ocasião, foi o centro das atenções, sorrindo para todos e tentando ajudar a soprar as velas do bolo. João Pedro, mais reservado, mas igualmente feliz, observava as festividades com seus olhos grandes e expressivos, ocasionalmente aplaudindo quando via outros fazendo o mesmo. O bolo foi cortado por Dona Graça, Carolina e Dona Helena juntas, simbolizando as 3 gerações de mulheres que agora compartilhavam a responsabilidade e o prazer de cuidar das crianças. As fotografias daquele momento capturam sorrisos genuínos e uma sensação de família que transcendia laços biológicos tradicionais. Durante a festa, Carolina fez um anúncio que surpreendeu a todos. Ela havia decidido abrir um pequeno ateliê de costura em parceria com Dona Graça, combinando técnicas tradicionais com designs modernos. O negócio seria uma forma de passar mais tempo juntas while creating something beautiful and meaningful. Dona Graça me ensinou que as melhores coisas da vida são feitas com amor e paciência, disse Carolina para os convidados. Quero aprender suas técnicas e combinar com ideias novas, criando peças que contem histórias, assim como nossa família conta uma história especial. A ideia do ateliê empolgou toda a comunidade. Várias mulheres se ofereceram para contribuir com suas próprias habilidades, criando uma cooperativa informal que prometia beneficiar economicamente toda a região while preserving traditional crafts. Ana Beatriz e João Pedro, inconscientes das implicações dos planos dos adultos, continuaram brincando e explorando, adaptando-se naturalmente a cada mudança em suas vidas. Sua resiliência e capacidade de formar vínculos saudáveis impressionavam constantemente os adultos ao seu redor. O ateliê foi estabelecido em uma sala anexa à casa de Carolina, equipada com máquinas de costura modernas e um espaço acolhedor onde as crianças podiam brincar safely while the women worked. A primeira coleção,
focou em roupas infantis com bordados tradicionais, rapidamente ganhando popularidade entre families da região e até mesmo buyers de cidades maiores. O sucesso do negócio trouxe uma dimensão adicional à parceria entre Dona Graça e Carolina. Trabalhando juntas diariamente, elas desenvolveram uma comunicação quase telepática sobre as necessidades das crianças, alternando seamlessly between work responsibilities and child care duties. Ana Beatriz mostrou interesse precoce nas atividades do ateliê, brincando com retalhos coloridos e tentando imitar os movimentos de costura das mulheres. João Pedro preferia os livros e brinquedos educativos que Carolina trazia regularmente, mas também gostava de observar o trabalho criativo happening around him. A rotina estabelecida incluía manhãs no ateliê, almoços em família na casa de Dona Graça, cestas afternoon naps para as crianças e evenings filled with stories, songs and quiet play. A estrutura proporcionava stability while maintaining flexibility for special occasions and unexpected needs. Dona Helena passou a visitar mais frequentemente, trazendo não apenas presentes caros, mas também contributing her own skills to the family business. Sua experiência em administração, helping to professionalize operations and expand market reach without losing the personal touch that made their products especial. O relacionamento entre as três mulheres havia evoluído para algo único e precioso. Each brought different strengths. Dona Graça oferecia love, wisdom and traditional skills. Carolina contribuía energy, education, and modern perspectives. Dona Helena provided financial stability, business acumen, and family heritage connections. As crianças beneficiavam-se de cada relationship differently. Com Dona Graça, eles aprendiam about unconditional love, community values, and simple pleasures. Com Carolina, exploravam creativity, learning, and adventure. Com Dona Helena, foram expostos to cultural sophistication, family history, and broader world perspectives. A encruzilhada onde tudo havia começado se tornou um local de peregrinação mensal para a família. Todo primeiro domingo do mês, eles caminhavam até a Cruz das Almas, levando flores frescas e oferecendo prayers of gratitude para whatever force havia brought them together. Durante essas visitas, Ana Beatriz gostava de colocar pequenas pedras coloridas ao pé da cruz, creating her own ritual of appreciation. João Pedro preferia simplesmente sit quietly, observando the surrounding landscape, com the same contemplative attention he brought to everything else in his life. Os vizinhos e amigos frequently commented on how much the arrival of the children had transformed not just Dona Graça's life, but the entire community. The atelier had created jobs, the increased economic activity had benefited local businesses, and the example of their unconventional but loving family had inspired others to think more openly about what family could mean. Roberto and Carmen continuaram sua support from Salvador, visiting quarterly and maintaining correspondence about the children's development. Their relationship with the family had evolved into something resembling distant but caring relatives, proving that love and support could take many different forms. As seasons changed and the children grew, each day brought new discoveries and challenges. Ana Beatriz's vocabulary expanded rapidly, and she began showing interest in helping with simple household tasks. João Pedro's quiet intelligence manifested in an unusual ability to solve puzzles and understand complex instructions for his age. The transformation was complete, but ongoing. What had begun as a crisis had become a celebration of human adaptability, love's power to create family bonds, and community support's ability to nurture growth and healing. The story that started with abandonment had become one of belonging, proving that sometimes the most beautiful families are the ones we choose and create together. On quiet evenings,